Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli. No Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei de número 1342 de 2023, que confere o título de Capital das Padarias ao município de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp Alessandra Rodrigues de Carvalho, panificadora e diretora do Sampapão, e Guilherme Carilo, ele que é dono de padaria, para a gente falar sobre essa coisa gostosa que são as famosas padocas aqui do estado de São Paulo. E quando a gente traz essa realidade aqui para a capital, a gente vê muita coisa boa, muita tradição, até porque as padarias são muito mais do que simplesmente ali, um mercadinho, algo muito simples, tem toda uma história. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu já queria conversar aqui com o Guilherme, ele que é proprietário de uma das padarias talvez mais renomadas aqui da cidade de São Paulo, que tem uma tradição muito forte. Eu queria saber como é que essa história começou, Guilherme. Essa história começou com o meu bisavô, Rafael Carilo, quando ele veio da Itália, na Primeira Guerra Mundial. Estava naquela crise, os imigrantes vieram, tipo aquele navio do Terra Nostra, Veio toda a família com seus 9 filhos. Começou a primeira padaria ali no bairro do Belenzinho, na Moca. E eles começaram a entregar pães italianos nas casas dos clientes, naquela época a cavalo. As ruas eram de terra, as famílias eram grandes. Eles contaram, Tem algumas fotos antigas aí que eu trouxe para depois mostrar. E aí meu avô foi o padeiro caçula ali da família. E ele foi o único que continuou com a tradição da família de fazer pão. E aí eu estava fazendo faculdade de turismo e aprendi com o meu avô ali, vi que tinha algo especial na padaria por ser histórico e ter essa tradição, que hoje eu considero como um patrimônio. Olha, inclusive a gente está vendo aqui as imagens. Você pode ir comentando. Ele entregava pão de cavalo. Era justamente assim? Esse é meu avô. Ele teve uma padaria artesanal super simples, assim, que ele produziu seus próprios pães italianos e entregava nas casas dos clientes ali no bairro. E ele só abria aos finais de semana. E aí foi aí que eu fui trabalhar. E essa tradição veio desde a Itália? Eu desde a Itália, já de família, Lá na Itália eles não chamavam de pão italiano, eles chamavam de pão caseiro. As suas próprias famílias ali já produziam. Porque é muito comum, os italianos a produzirem, o seu próprio alimento, a sua própria massa. Então, é algo que faz parte do cotidiano do italiano. Então, juntar tudo isso, trazer para o Brasil, falar, opa, é uma oportunidade de eu fazer um negócio e também alimentar outras pessoas, por que não, E aqui uma foto muito linda, inclusive. Aí já eu e meu irmão tocando a padaria ali no nosso forno a lenha. Aí a gente foi incrementando, Aí do pão italiano a gente foi modernizando até montar uma padaria italiana, assim, com vários produtos de gastronomia, de confeitaria e de panificação. E é uma padaria centenária. Uma padaria, esse ano a gente está fazendo 112 anos de tradição de família em fazer pão italiano ali no bairro da Moca. A receita mudou de lá para cá? A gente sempre fala, que quando muda o padeiro, muda um pouco a receita, Cada um dá o seu toque. Mas a gente sempre preserva o máximo para manter o zelo ali dos processos, na receita, para não perder a essência ali, senão o cliente já percebe. Alessandra, você além de ser representante, de tudo isso que a gente está falando aqui, o Sampapão tem uma importância muito grande aqui na capital também, por estar de perto falando sobre essa realidade. E aí quando a gente vê a história aqui do Carilo, por exemplo, é uma história que se confunde com a história das padarias, de toda essa tradição que veio lá da Itália, que se fincou, criou raízes aqui na cidade de São Paulo. E você também tem padaria, fica por baixo também. Não, também temos padaria. A gente vem de família portuguesa, uma história muito parecida, porque eles vieram para o Brasil tentar a vida, porque a guerra lá deixaram eles sem alimentos, sem emprego, sem trabalho. E aí, chegando aqui, eles foram para a batalha. Essa é a Sanremo, que é da nossa família há 45 anos, e desde que ela inaugurou. Então, foi passado de tio para outro tio, que foram os tios mais velhos que chegaram. Quando meu avô chegou aqui, os meus tios já estavam trabalhando em padaria. Então,
todos que vieram foram indo para a padaria, não tinha muita opção e foram aprendendo a profissão. Eles foram trabalhar para outras pessoas? Eles foram trabalhar para outras pessoas. Primeiro vieram e foram funcionários. E depois de um tempo, trabalhando em padaria, conseguiram passar a ter sociedade com um pouquinho, outro pouquinho, e até que conseguiram trazer todos os irmãos, que são em 10 irmãos, e aí vieram todos, e aí todos trabalharam em padaria. Então aí conseguiram fazer, né, conseguiram várias padarias, cada um tinha uma, primeiro um pouquinho em cada, depois todo mundo junto, e aí os filhos também vieram. Então hoje temos primos em padarias e eu e a minha irmã que ficamos com o meu pai na padaria também. Eu sou de outro estado e há 5 anos eu estou aqui em São Paulo. A gente tem, na verdade, São Paulo como referência, né, quando a gente fala de padaria. A gente vem de outro estado, senta ali numa calçada, come um pãozinho, um café, e a gente leva isso, né? As melhores padarias estão em São Paulo. O que a gente podia destacar? Por que São Paulo tem isso, né? Por que o pãozinho de São Paulo é o melhor pão do Brasil? Por que São Paulo é a capital das padarias, né, de acordo com o projeto de lei? Eu acredito muito que o que acontece é que o paulista ama a padaria. E ele aprendeu a amar a padaria porque lá ele encontra o café da manhã, ele encontra o almoço, ele encontra o jantar, ele tem a sopa, ele marca uma reunião, está no meio do caminho, ele está sempre próximo da padaria. Então, como o paulista gosta muito, a gente da padaria acaba querendo agradar também, e aí foi fazendo tudo aquilo que havia necessidade para ele. Então ele não sai de casa sem antes passar para tomar um café, para comer um pão com manteiga, um pão na chapa e um pingado. Então acabou virando uma tradição, eu vou sair, mas antes eu vou tomar meu café. E aí acabou pegando essa amizade com o pessoal da padaria, porque cada esquina tem uma, como você mesmo falou, e aí você acaba pegando uma afinidade, tá aberto, a hora que eu levanto para trabalhar tá aberto, a hora que eu volto do trabalho tá aberto, a hora que eu venho à noite, que eu trabalhei até mais tarde, tá aberto. Então é um lugar que está sempre aberto e com amigos, ele chega lá e sempre a mesma pessoa que vai fazer o café dele, que vai fazer o pão. Então vai criando uma raiz e aí eu acho que isso ajuda muito a gente a ter essa tradição de ir à padaria e transformar a padaria como uma extensão da sua casa. Você fala, eu vou tomar um café, onde você vai? Você vai na padaria, né? Então, acaba ficando, quando vem uma pessoa de fora, você fala, vamos ali na minha padaria, né? Aí você vai na sua padaria. Então, e essa relação é gostosa, né? Que a gente vai fazendo ali com o pessoal da padaria, os proprietários, né? Com o padeiro, por que não? Já quer saber. Também. Eu, pelo menos, moro perto de uma padaria, eu já pergunto logo, que horas que é o pãozinho quente? Que horas que sai esse pão quente que eu já quero estar aqui na fila primeiro. A gente vê que as padarias, por exemplo, elas não vendem só pães, né? Você bem disse que vocês tiveram que incrementar outras coisas ali justamente para atrair outros clientes. E foi bem isso mesmo? Foi bem isso, porque você já vai casando os produtos, né? Você tem o pãozinho ali, aí já precisa da manteiguinha, do patezinho, aí já vai precisar de uma bebida, por que não já levar uns frios para fazer um lanche? Já aproveita e leva uma macarronada, uma massa para já leva o almoço, aí já leva a sobremesa. Quando você vê, você tem todo um cardápio do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar e ainda digo mais, daquela comidinha da madrugada, né? E você ainda consegue fazer um mercadinho para fazer uma despensa. Então, você vai na padaria, hoje eu nem chamo uma padaria de padaria, eu já considero como um centro gastronômico, porque ainda mais essas padarias mais modernas que estão com um restaurante japonês, tem pizzaria, tem um pouco de tudo, né? Eu acho que a padaria hoje, se a gente pode resumir, ela consegue unir tudo que a gente encontra em São Paulo, está dentro de uma padaria. Num lugar só. Já começa pelas pessoas, né? Que você vê gente de tudo quanto é jeito dentro de uma padaria em todos os horários, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E lá você encontra quase todas as gastronomias que a gente encontra aqui em São Paulo, né? A conveniência, né? Também. Você agrada todo mundo. Então, tem alguém que não vai comer, eu não como macarrão porque não gosto. Mas ele tem a opção de um lanche. Não quero lanche, mas você tem a opção do buffet. Aí você tem o café da manhã, porque às vezes, São Paulo é muito isso, né? A gente vive correndo e às vezes mora sozinho, como você vem de outro estado, nos primeiros meses está sozinho, você não vai fazer um monte de coisa, você vai tomar um café da manhã, você compra uma mão inteira, aí você vai lá, você vai ter a opção de, não, eu quero um pedacinho desse, um pedacinho daquele, você vai sair satisfeito,
né? Você comeu aquilo que você quis. Se você está com uma outra pessoa, eu não posso tomar leite porque faz mal à lactose. Ele vai ter opção de suco. Tem opção do sem lactose, tem opção do sem glúten. Então, a gente vai se especializando para poder ajudar essas pessoas que têm essas restrições também, né? E as pessoas que moram sozinhas, as pessoas que mesmo que moram 2 pessoas junto, ou o mais idoso que ficou sozinho não pode mais cozinhar. Então, você tem essa opção de poder ajudar ali a sociedade, né, que está do seu lado, exatamente. Dependendo da padaria, tem aquele famoso frangão, né? Aquele frango assado que fica lá. Do domingo ali, do final de semana. É muito bom, né? No final de semana tá lá, a gente só passa e tá tudo certo. A gente às vezes costuma sair da igreja em turma, e isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu quero comer um lanche, o meu amigo quer comer uma pizza, o outro quer tomar uma sopa. Você vai para uma padaria, ela é acessível para todos os gostos. E fica todo mundo na mesma mesa. Exatamente. Não é? Sim. Ninguém precisa passar em outro canto. Não, você resolve tudo facilmente, num lugar agradável, né? Que você está num lugar que tem todas essas opções, está todo mundo satisfeito e o papo fica melhor. E às vezes aquele papo do amigo que seria de meia horinha, você estica ali, vai ficar 1 hora e meia e todo mundo satisfeito, que agradou a todas as opções, suco, né? Toma um cafezinho, come um doce. Exatamente. Já tô ficando com água na boca. Eu já ia te falar isso. Faltou uma mesinha aqui, vocês falando e a gente experimentando tudo. E a gente provando as delícias. Né? Para você que está em casa, tá vendo? Por isso que São Paulo é a capital das padarias. Agora, Guilherme, não é só ser o empreendedor, o dono ali da padaria, né? Você também entra aí no mundo das receitas, né? Você também faz uma coisinha ali e tal. Já fiquei sabendo que, né, tem gravação ali de outros programas, você fazendo... E aí, como é que foi se aventurar nisso? Te falar, meu avô me ensinou uma coisa. Ele falou assim, se você quer ser dono de padaria, você tem que saber fazer o pão. Não adianta querer só ficar no caixa. Porque se o padeiro faltar, quem que vai fazer o pão? Também você tem que ter autoridade para poder cuidar de um estabelecimento com as receitas, para poder cobrar, para poder delegar. Então, quanto mais a gente souber do nosso negócio ali, das receitas, de tudo mais, você tem mais controle para manter toda a qualidade e todo o padrão, né? Porque isso vai mudando o padeiro. Então você tem que estar sempre treinar, né? E muda o padeiro é uma briga, né? Quando muda o padeiro, a gente já sente logo. O cliente percebe rápido. A gente percebe, eu percebo. Exatamente. Mudou o padeiro faltou, o ponto é diferente. Não, e você tem um padeiro num turno, e você tem outro padeiro no outro turno, ele já quer dar um toque dele. Mas é uma preocupação de vocês manterem a qualidade? O mesmo pãozinho que sai de manhã ou que sai à noite? Sim, isso tem ficha técnica. Hoje a gente tem bastante ferramenta para poder cobrar ali, exigir para que. Ou seja, segue uma receita padrão. Não é? Tem que seguir. E essas coisas ajudam a gente também a manter o preço da receita, a qualidade no final, porque o cliente que entra na padaria para comer um pão com manteiga às 6 da manhã, ele tem que ter essa mesma sensação que vai comer às 11 horas da manhã. Tem que ser um pão fresquinho, tem que ter aquela qualidade. Então, se a gente tem na mão um pouco mais de conhecimento, a gente consegue cobrar e saber o que está errado para corrigir. Então, essas ferramentas que a gente tem hoje, inclusive no Sopampão, a gente tem o IDPC, que é a escola, muito boa, que a gente tem os cursos. Então, a gente tem cursos tanto para os padeiros como para os donos de padaria. Porque é importante a gente conhecer, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Talvez a gente não tenha tanto tempo para estar com a mão na massa, como a gente gostaria de estar, né? Mas a gente precisa saber o que deu errado na receita. E se você conhece, você sabe o que deu errado. É o famoso respaldo, né? Exatamente. Tem que entender justamente para cobrar e saber o que é certo e o que é errado. Eu acho que esse é o segredo também do sucesso das padarias aqui de São Paulo, né? Manter essa tradição, a mesma receita que veio desde lá da Itália, ela ganhou ali umas coisinhas novas, foi se adaptando aí a esse novo momento. E a gente já entrou nesse meio aí do empreendedorismo, né? Nos bastidores eu estava perguntando aqui da Alessandra, a gente vê que aqui em São Paulo, por exemplo, tem padarias tradicionais, centenárias. Tem gente que ainda abre padaria em São Paulo? Tem espaço para mais padaria? Tem espaço, tem sim. Tem padarias abrindo em São Paulo, padarias reformando em São Paulo para aumentar o seu espaço, para poder atender, e padarias novas. Tem muita padaria artesanal, porque hoje a fermentação natural a gente vai aprendendo cada vez mais e a gente percebe que é um benefício, né? Então, o pão deixa de ser um vilão, como todo mundo fala, e acaba sendo um benefício você ter uma fermentação natural. Então, muitas padarias abrem ainda em São Paulo, tanto essas de fermentação natural como as tradicionais, porque tem espaço, o paulista gosta, e a gente que é de padaria, a gente quer apresentar para o cliente a melhor forma dele
apreciar o pão, apreciar a boa comida, apreciar um ambiente agradável. Então, abrem-se muitas e reformam-se muitas padarias em São Paulo. Você tem números, inclusive trouxe aí números para a gente. Tem alguns números sobre faturamentos, né, da panificação no Brasil e em São Paulo. Então, assim, em 2023, a gente teve 138 bilhões de faturamento em panificação. É um valor muito representativo. São Paulo são 33 bilhões em 2023. Em questão de unidades de pães vendidas, hoje a gente tem 20 milhões de pães vendidos em São Paulo por dia, diariamente. É muito pão. E no Brasil, 40 milhões. Só lá em casa é 8 por dia? Então, e aí você não precisa comprar esses 8 pães de manhã só para poder consumir à noite. Justamente. Essa é a facilidade da padaria. É o tempo todo, você vai lá de manhã, você vai consumir 3, 4 pães, você vai voltar à tarde, você vai pegar mais 3 ou 4 que vão estar quentes, que vão sair naquele horário. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente modernizou bastante em padaria. Você vai lá para comer um croissant de manhã quente e à tarde ele vai sair outro croissant quente também. Então, você pode, em qualquer horário que você vai encontrar produtos frescos o tempo todo. Então, isso é uma das coisas que a gente percebe que em São Paulo isso acontece, né? Você não precisa comer à noite um pão que foi assado de manhã. A qualidade é outra e a gente preserva isso. Então, o cliente já acostumou com isso. Então, acho que isso também ajuda a trazer o paulista cada vez mais para a padaria, porque ele sabe que ele não vai comer um produto que foi feito de manhã e que vai estar em outras condições, né? Agora você bem lembrou aí que o pão muitas vezes é enxergado aí como um vilão, né? Quando a gente fala de dieta, emagrecimento, eu vou ter que cortar o pão, né? O pão tá me engordando e tal. E aí aqui nos bastidores também eu estava batendo papo com o Guilherme, e aí óbvio que eu tinha que perguntar sobre mitos e verdades sobre o pãozinho, e aí eu perguntei para ele, aquele pão com muita fermentação, com muito fermento, né? Ele causa mesmo ali azia nas pessoas e afasta as pessoas ali do pãozinho? Por que esse pão tem muito fermento e causa isso? E aí ele me deu uma dica, inclusive. Então, o pão, a massa, ela tem que fermentar antes de você assar. Então, a gente percebe que esse pão que pode te dar uma azia é um pão que não respeitou processos, que não deixou ele maturar para ele poder desenvolver toda a cadeia de glúten, fermentar ali e ficar um pão benéfico, né? Eu costumo dizer que foi um pão feito sem amor, né? Ele fez nas pressas, o padeiro. Se ele não respeitar esse tempo, isso é um significado de amor, né? Você vê que toda comida que é mais saborosa, mais temperada, ela respeita um tempo, né? Então, se você faz rapidinho ali de qualquer jeito, ele vai acabar dando essa azia. Então, se não fermenta fora, vai fermentar a minha barriga. Em algum lugar ele vai fermentar. A gente fica todo estufado, né? Aí faz a gente querer não comer mais o pãozinho, que é uma pena, porque é uma delícia. Acaba afastando. E como você falou em mitos, né? O pessoal costuma dizer que o pão francês engorda. Na verdade, não é nem o pão francês que engorda, né? O que engorda é que você coloca dentro do pão francês. Então, de repente, você come o pão francês com um monte de outras coisas, né, embutidos e tudo mais, que vão acarretar no mal-estar ou numa quantidade de calorias maior. Então, o que engorda não é o pão, é o recheio do pão. Tem gente que troca a manteiga pela margarina e come margarina com pão, não é nem pão com margarina. Isso, exagerou ali. Mas você sabe que agora os nutricionistas dizem que a margarina que está benéfica do que a manteiga. Vai saber, né, o que é bom, o que é ruim. Mas o que muda muito, eu acho que para saber o que é bom, o que é ruim, é a quantidade. Tudo excesso, moderado, né? Não vai fazer mal, né? Eu como pão todo dia, o pessoal me pergunta, como você consegue ser magro assim dentro de uma padaria? Eu acredito que o pão, ele é energia, sabe? A gente fala isso muito no sindicato, exatamente, né? Pão é energia, então é um carboidrato que te dá força para movimentar, né? Tanto na história da gastronomia, a gente fala que restaurante, tinha um francês que tinha uma hospedaria que ele colocou uma placa na porta. Vende-se sopas restauradoras. Então você ia para lá para restaurar suas energias, para tomar uma sopa, né? Por isso restaurante. Então, trazendo sobre o pão, você está fraco, está sem energia, você come um pão, é um alimento que vai te dar força para você acordar, ir para trabalhar. Então, é muito benéfico, eu vejo. E é bem isso, né? O brasileiro já acorda querendo ali um pãozinho, porque para muitos é a principal refeição, já que a gente vive nesse mundo corrido, principalmente aqui em São Paulo. Às vezes eu estou numa correria e eu falo, não, vou comer logo um pão, vou me abastecer aqui para aguentar o tranco. Você vai ter uma energia boa para o dia. E ainda digo mais, tem psicólogos que dizem que quando você tira o pão da sua dieta,
você pode ter depressão, você fica sem aquela saciedade, aquela alegria que o corpo pede para você, esse alimento para te dar vida, te dar alegria. E né? ele tem um apelo afetivo, né, o pão. Tem. Não é? É uma Quentinho, coisa gostosa, né? o pão quentinho, né? Ele te dá um apelo afetivo, então ele te dá um certo conforto. Um cafezinho. Então você tomou o cafezinho da manhã com um pingado, um pão na chapa, você já se sente mais forte, né? Se sente que está alimentado. E é aquele alimento afetivo também, né? Não é só... Não, e pão é energia mesmo, a gente sabe que vai te dar uma energia melhor para o dia. Eu digo, é um alimento sagrado, né? Ele é bíblico. Já ia falar, né? isso é bíblico, é sagrado. Exatamente. Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. E se a gente parar para pensar, ele fala, medita na palavra de dia e de noite, se alimente da palavra. E Jesus, ele fala que ele é a palavra, né? Então eu vejo um pão como um alimento para todos os seus momentos do dia. Você pode comer no café da manhã, à tarde, na janta. Você está sempre ali te fazendo bem, né? E com pão você também consegue fazer outras receitas, né? Não só o pãozinho ali in tem uma natura que a gente come, incrível, né? Você usa ele como base para muita coisa como base, hoje, né? Hoje em dia a culinária usa o pão como base, né? Exatamente. Para engrossar-lhe o caldo. Isso, muita gente ainda oferece a sopa dentro do pão, para depois você vai comer esse pão com a sopa. Então, em qualquer momento do dia, você tem essa oportunidade de comer o pão, né? E qualquer hora ele fica bom no almoço, ele fica bom no lanche da tarde, ele fica bom de qualquer forma. Então, você consegue alimentar, na madrugada você chegou, tarde que você trabalhou, você vai lá, não vou jantar, vou comer um lanchinho, você vai usar o pão. E tem essa coisa ali da efetividade, né? Da coisa emocional, da coisa sagrada, né? Que as pessoas que fazem trabalho voluntários, por exemplo, e vão fazer a doação ali de sopa, sempre tem que ter o pãozinho. Tem que ter, exatamente. Porque é aquilo, né? O pão dá força, o pão alimenta, ele sustenta, te sustenta, te dá energia. Então, realmente tem todo esse contexto, né? Ele é o corpo de Cristo, né? Jesus, ele fala, eu sou o pão, né? E aí, tem todo esse contexto. Acalanta, né? Um pouquinho assim, você receber um pão. E quentinho, então... A gente está com água na boca aqui. Esse programa está deixando a gente com água na boca. Com vontade de Olha, eu já comer. vou para o intervalo, para a gente voltar aqui e ficar na sequência batendo ainda o papo. E aí eu vou querer saber, quero que o Guilherme me fale, qual que é o produto que ele mais gosta lá da padaria dele e a Alessandra também, Difícil, né? Quais são hein? os queridinhos aí só? das padarias. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma Lesp em Pauta. O Alesp em Pauta está de volta. Eu quero te lembrar que nós também estamos em multiplataformas. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. E a gente está falando sobre o projeto de lei de número 1342 de 2023, que confere o título de Capital das Padarias aqui ao município de São Paulo. Estou batendo um papo aqui nos estúdios da Alesp com a Alessandra Rodrigues de Carvalho, panificadora e diretora do Sampapão, e também o Guilherme Carilo, dono de padaria. No bloco anterior eu deixei uma bomba para eles aí, porque eu quero saber qual que é o produto lá da Carilo que você mais gosta, que não pode faltar. Olha, é difícil, viu? Porque agora... Ele é suspeito para falar. Sou suspeito. Mas, ó, o pão italiano recheado de calabresa, acho que esse é o nosso clássico. Que maldade aqui com os meninos. Que é o que mais sai, viu? E realmente é o que eu mais gosto. Você chucha ele num patezinho, numa sardela, com azeite, assim. Mande aqui até ver, né? Moca, né? A moca é moca, né? Porra, mesmo. É italiano. E lá na Sanremo, lá em Lá na Pirituba? Sanremo e lá em Pirituba, que a gente mais faz, que eu amo, é a baguete de parmesão na chapa com manteiga, saída requeijão. Então, é um clássico que a gente faz muito nas duas. Tanto o pessoal do Bom Retiro como o pessoal de Pirituba gosta muito. Saída? Na saída requeijão. Eu gosto da entrada, porque a entrada faz a casquinha crocante. Porque na entrada faz a casquinha crocante. Nossa. Nem todo mundo gosta dessa casquinha crocante, porque diz que fica mais moreninha, mas o da saída requeijão é unânime, não tem quem não goste. Olha que delícia, E aí você gente. tem todas essas variedades que foram o cliente mesmo que foi pedindo, né? Entrada, saída requeijão, no começo a gente achava estranho,
E isso, há alguns anos... Os clientes vão moldando a padaria, eles né? que vão moldando, exatamente. É certo, né? Porque daí a gente vai fazendo de acordo com o que o cliente gosta. A gente vai fazendo o que ele gosta, exatamente. Na padaria do meu avô, a gente só fazia pão italiano tradicional, de linguiça, torresmo. Depois de muito tempo, meu avô incrementou com pão italiano recheado de mozzarella. Aí era só aquilo, pão redondo, filão e esses 3 sabores de recheio. Hoje eu já perdi as contas de quanto a gente diversificou em sabores, em recheios, em modelos, em formatos. E eu não sabia, os meninos aqui do estúdio estavam contando que eles adoram com vinagrete. Com uma mortadela na chapa e vinagrete. Vinagrete. Eu não Só sabia. com vinagrete também é bom, mas ou churrasco com vinagrete, mas com a mortadela e uma mussarela a gente já inventou um novo agora lá. No croissant, que na Itália a gente chama de corneto, né? Com stracciatella, aquela burrata, o creminho da burrata, com pistache. Mortadela, burrata da stracciatella e pistache no croissant. Esse também é bom, hein? Gente, olha só, a gente consegue fazer esse programa? Tá todo mundo passando vontade aqui. Bom, vamos falar do guia, né? Que lista aí as melhores padarias do estado de São Paulo, né? Como é que foi feito esse trabalho? Esse trabalho foi feito com o Secretaria do Turismo e a ideia surgiu com eles e com o seu Rui, que é o presidente do sindicato, para a gente fazer um guia turístico de São Paulo com as padarias. Então, a primeira edição foram 150 padarias, hoje esse guia está na segunda edição. Então, 300 padarias no estado de São Paulo. Tem padarias do interior, tão boas quanto as do estado, aqui da capital. Então, são ótimas. E também nos pontos turísticos. Então, esse guia hoje, ele está no site da Secretaria de Turismo. Né? As empresas aéreas hoje também oferecem esse guia para as pessoas que vêm para São Paulo, né, nos aviões, comentam desse guia. Muitas dessas pessoas vêm a São Paulo e aí, olhando o guia, falam, eu vou estar em tal região de São Paulo, eu vou conhecer essa padaria. Então, lá existem padarias de todas as regiões de São Paulo e onde a pessoa fala assim, eu quero comer uma coisa característica dessa padaria. Né? Então, ali tem umas diretrizes do que tem. Mas nesse guia é um ranking das melhores? Ela vai listando a primeira, a segunda, a terceira ou não? Não tem um ranking. Não tem um ranking. Não tem um ranking. Não são as melhores, são padarias de São Paulo. Então, padarias que têm alguma característica ou que já estão há alguns anos aí, por mais de 30, 40 anos. Lá na Moca, tem uma tradição. Aqui 10 horas da noite, vou ver qual é a padaria que é aqui da Moca, que é aberta 10 horas da noite. Exatamente. E aí a Carilo está lá. A Carilo está lá. E você vai achar a Carilo lá nesse guia. Se eu vou para Pirituba... Você vai achar a Big Bread em Pirituba. E aí você vai ter essas padarias onde você está próximo, né? Serve como um guia, fala, não conheço essa daqui ainda. Então você vai conhecer e tem uma característica dela. E é legal, né? Porque eu conheço gente que faz bem isso, né? Eu vou fazer um tour em todas as padarias, as melhores de São Paulo, porque daí eu quero provar, sei lá, o croissant das padarias. E vai fazendo, né? Vai percorrendo ali o guia todo. Todas elas. Para você que vai fazer isso, são 300, viu? Isso. E o projeto é para aumentar mais, é para trazer mais padarias, porque nós temos no estado 14 mil padarias, né? E na cidade de São Paulo, tirando a base do ABC, são 12 mil padarias. Então, a gente tem muitas opções e cada uma tem uma especialidade, né? A gente costuma brincar muito lá no sindicato que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? Não temos brigas nenhumas, assim, a gente procura um ajudar o outro, porque juntos a gente fica mais forte e mais fácil de resolver. Então, às vezes, ele vai comer o pão italiano no Carilo e ele vai comer um croissant na minha padaria. Então, ele tem essas opções em São Paulo e sem nenhum problema. Ele pode tomar café da manhã em uma e falar, não, vou almoçar numa outra padaria. E à noite eu vou comer uma pizza numa outra padaria, que também tem essa tradição e que está perto de casa, né? Então, a gente tem essa possibilidade de ter várias Tem padaria para opções. todo mundo em São Paulo, Para todo né? mundo e para todos os E tem gostos, clientes né? para todas as padarias. Graças a Deus, né? Nós temos bastante. Então, tá aí o valor da arrecadação altíssimo. Você aí, viu o né? tanto, e o tanto de emprego que a gente gera. Eu já ia falar dos empregos diretos e indiretos que são gerados. Os empregos diretos em São Paulo são 230 mil empregos diretos e indiretos 370 mil. Então, assim, a gente movimenta muito. Existe uma grande falta de mão de obra, mas existe também bastante gente empregada. E existe também a possibilidade, que a gente sempre fala, quase todas as padarias em São Paulo hoje, que estão próximas do seu bairro, estão ali perto da sua casa, tem vagas.
E às vezes você está procurando emprego, vai trabalhar do outro lado da cidade e você tem uma possibilidade de estar trabalhando ali perto, né, da sua casa, numa padaria, que tem vagas específicas para padeiro, confeiteiro, mas que também tem para atendimento, que às vezes você não sabe, e a gente ajuda a ensinar, porque nem todo mundo aprendeu sabendo a ser padeiro, né? E aí você aprende no dia a dia mesmo, às vezes até sabendo, ele chega lá e ele vai aprender outras receitas diferentes e fazer com a sua ficha técnica, como o Guilherme falou, né? E é uma preocupação de vocês fugirem dessa rotatividade de funcionário, né? Porque daí tem vaga para todo mundo, tem curso, tem capacitação. Curso, tem capacitação. Mas daí tem gente que não quer, falta mão de obra, como você bem disse. Vocês fogem disso? Como que vocês lidam com essa situação? Porque a gente percebe que tem muita rotatividade ali nas padarias. Tem bastante rotatividade e a gente procura não ter essa rotatividade, né? Porque é legal que você chegue lá e encontre a mesma pessoa que te atendendo por vários dias, que ela já vai te chamar pelo nome. E a gente sabe quando mudou o padeiro. Exatamente, então conhece, a gente procura não ter essa rotatividade. Mas hoje é difícil, né? É muito difícil isso. A gente vai usando alguns artifícios que a gente tem, então a gente vai capacitando, fazendo cursos, traz técnicos para fazer cursos na padaria, para deixar ele mais, né, específico. E é lógico, a gente está ali no dia a dia. Nós somos empresários que trabalhamos, então eu acho que isso é uma das coisas que traz simpatia para o paulista também. Ele sabe quem é o dono da padaria que está lá, ele sabe para quem ele vai reclamar, olha, esse pão hoje não está legal. E ele sabe que ele vai ter um respaldo, olha, eu vou verificar o que aconteceu. Nós estamos ali para isso também, né? Então, eu acho que essa proximidade com o cliente ajuda a gente e essa proximidade com o funcionário ajuda a manter ele mais tempo trabalhando com você. Eu tenho padeiros que trabalham com a gente há 25 anos, trabalharam com o meu tio, trabalharam com o meu pai, trabalham comigo. Então, isso é uma coisa legal de a gente trazer. E a gente tenta fazer isso com os funcionários novos. É difícil? É um pouco difícil, porque hoje o pessoal quer trabalhar home office, né? Quer trabalhar pelo celular. Quer só o salário no final do mês. Isso, então essas coisas quer ter uma carreira, né? Isso, ele não pensa muito nisso. Às vezes não quer nem estar na CLT, né? Ele quer um trabalho informal, onde ele tem a liberdade de ir a hora que quiser. Também o trabalho de padaria é difícil, é puxado. A gente pega 6-1, final de semana, feriado, às vezes madrugada. É puxado demais, então o pessoal acaba aqui não compensando. Se você for ver, um piso salarial hoje de um trabalhador de padaria está R$ 1.800, mais ou menos, né? E aí tem alguns benefícios, mas... E é uma preocupação de vocês com relação a isso? Dar uma mudada nesse piso, tentar ver como é que pode... A gente tem alguns benefícios, né, que outras categorias não têm, que a gente procura isso, fazer um diferencial. Esse é um valor de piso para categoria mais que não tem informação, júnior, né? Júnior, que está começando. Mas o que a gente costuma fazer é isso, é qualificar. Então, você qualificou, ele está melhor, então ele vai ter um diferencial no salário dele, né? Então, isso modifica muito. A gente não precisa ficar engessado naquele piso, todo mundo tem direito a esse piso, mas se você souber fazer o seu diferencial, o seu salário é você que vai fazer. E acho que também vem dessa nova geração, essa geração Z, às vezes não compreende esse processo do trabalho, de construir uma carreira, né? De semear, regar para depois colher. Quando eles chegam, eles já desanima, né? Eles já querem colher, antes de então, plantar e semear, exatamente. Né? É um processo como o do pão, ele tem o seu tempo de maturação e a carreira também, né? Então, alguns ainda respeitam isso, chegam, sabem que vão ter que aprender, que vão melhorar e que tem condições de melhorar. Então, a gente tem uma padaria com 60 funcionários que a maioria ali é rotativo, mas tem sempre os que já ficam e os que vão chegando a gente vai explicando, olha, conforme você vai aprendendo, você vai melhorando também o seu salário, a sua condição de vida, né? Tem uma facilidade de padaria, a gente sabe que tem muita dificuldade, a gente começa muito cedo, mas também ele sai mais cedo, então ele tem uma tarde toda livre, e o que trabalha à tarde ele tem uma manhã toda livre. Então são peculiaridades, que só quem trabalha em padaria, né? Que só quem trabalha em padaria conhece. Se você folga no dia de semana, eu, por exemplo, amo ir para a praia na semana, ela está mais tranquila, né? Exatamente, então a gente tem os benefícios também, como toda carreira, né? A gente não tem só a parte ruim, tem muita coisa boa, né? Quem procura o sindicato para fazer os cursos, homens ou as mulheres? Olha, a maior parte é homens que procuram o sindicato para fazer esses cursos, mas os cursos são abertos para todos,
né? Então, não tem limite de idade, tanto os mais novos quanto os mais velhos podem fazer cursos lá. Mesmo que você já tenha o conhecimento, você quer um upgrade de alguma outra coisa, tem um curso específico para isso. Existem cursos de 3, 4 dias, né, que você vai especializar só naquele tipo de produto. E existe o curso que tem 1 ano e meio, que é o de panificação, que você sai de lá um senhor padeiro, né? Então, existem cursos para todos, né? Pra quem quer fazer um curso mais específico e quem quer fazer um curso maior. Tem um curso de confeitaria, então assim, eu queria aprender melhor confeitar bolo. Então ele não precisa passar pelo processo de aprender de novo a fazer o pão de ló, mas ele vai aprender a decorar. Então são coisas de 3, 4 dias rápidos que te dão né, um upgrade legal para você aprender. Vocês preparam esses profissionais a terem seus negócios? Também existem o preparo para isso, né? O nosso foco lá do IDPC é manter os profissionais que vão para pôr a mão na massa. Tem mais mão de obra. Isso, né? para mão de obra. O Sebrae tem mais cursos específicos para empreendedorismo, como o Empretec, né? Que a gente vê o Empretec tá lá. Que tem mais para empreendedorismo, exatamente. E assim, esses cursos do IDPC são muito importantes, porque para a área de gastronomia não adianta fazer um EAD, um virtual. Quanto mais presencial ali para você pôr a mão na massa, provar, ver os sabores ali, faz total diferença no profissional. Aprender a fazer com amor, né? Porque aí ele vai aprender lá quanto tempo ele precisa de fermentação de cada massa, de cada tipo, para não fazer mal para ninguém. Para não fazer mal para ninguém. Exatamente. Os fornos industriais, né? Tem toda uma... Aprender a lidar com eles e com os equipamentos, que lá são os equipamentos muito bons. E aí o pessoal aprende a lidar, porque hoje você às vezes tem um equipamento muito bom, mas não sabe lidar com ele, você não consegue extrair o melhor dele, né? A gente estava falando do guia e aí você estava me contando que paralelo a tudo isso, você também é turismólogo, né? E você viu isso com bons olhos, essa divulgação em massa dentro dos aviões, por exemplo, ali divulgando as padarias de São Paulo. Como que você enxerga isso? Olha, o projeto é para que São Paulo se torne a capital, né, das padarias. Mas São Paulo ela já é a terceira capital do mundo em gastronomia. A gente tem Hong Kong, Nova York e São Paulo. Então, São Paulo ela já é um destaque dentro do nosso planeta como um point de gastronomia, de comida, né? Aqui circula muitas pessoas, eu diria que aqui seria a nossa Nova York do Brasil, né? Então, tem muita gente vindo, indo. Então, é muito movimentado. Tem as padarias de bairro, tem as padarias nos centros, que são bem badaladas, descoladas, pontos turísticos assim, isso atrai o turista para cá. A gente está agora com a FIPAM, né, vindo para São Paulo. A FIPAM é em São Paulo, ela sempre foi em São Paulo, essa é uma feira da panificação em São Paulo, é a terceira maior feira do mundo em panificação, ela acontece sempre no mês de julho, né, no Expo Center Norte. Esse ano... A terceira do mundo só perde para... Alemanha e para... não lembro, não me recordo. Não perde para a Itália? A Itália não acho que é da Itália, acho que é da Itália e da Alemanha. Eu sei que a da Alemanha é a primeira no mundo, a maior feira. Depois eu acho que é isso mesmo, é a Itália e a terceira é a nossa aqui da FIPAM, que movimenta muita gente, vem gente... Nós vamos ter esse ano expositores de 10 países, vão expor produtos, máquinas, equipamentos, embalagens, de 10 países do mundo que vai vender para a gente aqui. Então, e vem gente do mundo todo para visitar essa feira também, né? Do Brasil todo vem para São Paulo para essa feira, específico para comprar equipamentos, para novidades, para embalagens, para cursos. Existem arenas do confeiteiro, a arena do café, a arena da pizza. O cheirinho da feira vai ser ótimo. São 4 dias, 4 dias dá tempo de visitar todo mundo, porque a feira é grande e tem muitas opções. E aí mostra o que é a força da padaria. Porque ali você tem o pão, você tem o café, você tem a pizza, você tem o bolo, você tem tudo isso na padaria, né? Então, as pessoas vêm para isso. Então, São Paulo é realmente uma capital, né? As pessoas vêm aqui para aprender. Inclusive, lá na padaria a gente já tem reservas para essa data. Como vem grupos de outros estados aqui para São Paulo, eles já, enquanto estiverem na feira, eles querem passar na padaria, já reservaram lá, para poder estar degustando os produtos da padaria. Claro, como vai vir gente do Brasil inteiro e como vocês são referência, né, cada um ali na sua localidade, é óbvio que eles querem dar uma passadinha para saber se o pão realmente
da Carilo, da Sanremo, da Pirituba. Eles têm a curiosidade não só de conhecer as lojas, eles querem conhecer a produção. Sim. Eles vêm para isso também, que né? Que tipo de maquinário é utilizado. Exatamente. Né? Como é que funciona a sua rotina, como é que é a produção aqui, isso é diferente. Existem as diferenças de temperatura, porque o pessoal que vem, por exemplo, do norte, nordeste, é diferente, né? A fermentação muito. E tudo interfere bastante. Mas eles vêm também para isso, né? Então, São Paulo é muito visado nessa época também por isso, né? Já virou um ponto turístico. E a gente gosta de receber, né? A gente gosta de trocar figurinha. A gente aprende muito, né? A gente aprende muito com essa troca. Vai conversando, pô, comprei essa máquina, o que você achou? E essa receita, e o que vem de lá? Como você está lidando com essa dificuldade? O que está fazendo sucesso aí? São assuntos que quando a gente começa a discutir e dividir, a gente soma. Né? Porque aí uma experiência que ele teve com um equipamento, sim, olha, não deu certo assim, então o outro falou, não deu certo assim, mas deu de uma outra forma. Então a gente acaba se ajudando e trocando figurinhas. É um intercâmbio mesmo profissional, É um intercâmbio, né? profissional, exatamente. É importante isso, né? E São Paulo tem muito isso. Então quando eles vêm para cá, eles já ligam antes, já tentam marcar antes, falam, guardam um diazinho aí, que a feira acontece à tarde. Então no período da manhã eles procuram ir visitar a padaria. Você tem a data da feira para a gente repassar? Eu tenho a data da feira de 23 a 26 de julho, o horário é das 13 às 21 e de sexta-feira, na sexta-feira, que é o último dia, das 13 às 19. E de manhã acontece o congresso, são palestras que são dadas justamente de empreendedorismo, para a gente aprender mais e discutir mais e receber mais informações para poder trazer para a gente no dia a dia. Então, de manhã acontece o congresso e à tarde a feira. São 49 mil metros de área, com 408 expositores. Então, é bem grande e expressivo, você encontra de tudo. Você vai encontrar desde o uniforme, a embalagem, a matéria-prima, né? A pessoa que fornece... As coisas em tecnologia. O mundo da panificação vai estar na feira. O mundo da panificação está na feira, exatamente. Legal. Olha, agora para a gente encerrar, eu quero que vocês sejam sinceros. A gente sabe que essas padarias de São Paulo estão aqui no nosso coração, no coração do Brasil. Mas quando a gente leva isso para o mundo, não sei se vocês tiveram oportunidade de ir para outros países, ou para a Itália, né? Porque a gente imagina logo ali os italianos, né? E que o melhor pão é fora do país. São Paulo deixa a desejar com relação ao nosso pãozinho, se a gente for comparar com a Alemanha, né? Com a Itália, com a França, por exemplo. Sejam sinceros, o pão de lá é melhor do que aqui ou não? Eu vou falar por mim. Eu já estive fora, já estive na Itália e eu fiquei com saudades de São Paulo. Uma porque em Roma era noite, estava tudo fechado. É uma cidade que dorme, parece uma cidade do interior. São Paulo não dorme, você tem padarias 24 horas, isso é uma delícia. E o italiano, no caso, ele não liga de comer o pão amanhecido e em vender um pão que não é fresco. E aqui a gente já tem uma cultura de pão fresco. Então somos melhores, quentinho. Né? Então somos os melhores. E o pãozinho quentinho, fresquinho, pra mim... Não tem pra ninguém, né? A gente quando viaja é muito bom, a gente vai conhecer, a gente tem curiosidade de conhecer o que o pessoal local come, o pão deles que é diferente, ou o coração, alguma coisa que é diferente, mas com certeza, igual o Guilherme, a gente fica com saudade de São Paulo. Porque aqui a gente tem, não vou dizer os melhores, mas a gente tem um dos melhores, né? Estão humildes agora. Eu diria mais, eu acredito que o brasileiro ainda ele tem um toque que ele dá uma incrementada, ele faz um diferencial em cima. O brasileiro precisa ser estudado, né? Precisa. Gente, ficaríamos horas falando aqui sobre pão, essa delícia do nosso estado, da nossa capital. São Paulo é a capital das padarias e eu fico muito feliz de tê-los aqui, referências, né, na panificação. Parabéns, sucesso e voltem sempre. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela tua audiência. Eu quero te lembrar que você também pode nos acompanhar em multiplataformas. É só ir lá nas redes sociais, a gente está lá. Um abraço, até a próxima.